Olá, meus queridos pastores, Luiz Pedroso e Sandra Pedroso, demais irmãos que compõem a 8ª Igreja Batista Filadélfia, aqui em Curitiba, meus caros telespectadores, como nós somos gratos pela sua participação. Hoje voltamos a estudar a palavra do Senhor, que é mais voltada para a escola bíblica dominical. E tem como título Direitos Individuais e Coletivos, Valores Fundamentais. Seu autor, pastor Jackson Jean Silva. Muito bem escrita. Ele escolheu como texto base Romanos 9, versículo 21. O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso. Vamos entender este versículo através da explanação da nossa lição. Primeiramente, consideremos os objetivos desta lição, que é o de conhecer a essência do direito constituído, seja no campo jurídico ou na perspectiva espiritual. Também perceber que direitos e deveres são valores fundamentais para o equilíbrio e sucesso da família e da nação. E também praticar. Deus, como arquiteto da história, tem direito constituído sobre sua criação, óbvio. Oremos para que Ele nos molde como vasos de honra. Como introdução, o nosso autor escreveu o seguinte: os direitos individuais são talvez um dos temas mais em voga na atual conjuntura nacional e mundial, sobretudo diante da nova realidade dramática apresentada pelo quadro da pandemia de Covid-19. Nós vivemos isto. No mundo inteiro vemos a discussão sobre isolamento e cerceamentos sociais, obrigatoriedade do uso de máscaras, o dilema da obrigatoriedade ou não de se vacinar toda a população, o tal passaporte da vacina, a politização da pandemia e por aí vai. Aqui no Brasil não tem sido diferente, evidenciando inclusive uma forte fragilidade do chamado equilíbrio entre os poderes, dando a nós, cidadãos, uma sensação desagradável do que chamamos de insegurança jurídica, tornando essa relação dos direitos e da liberdade, no mínimo, muito confusa. Nossa Carta Magna, a Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, estabelece no seu artigo 5º os direitos e garantias individuais. Segundo o texto, todos os brasileiros são iguais perante a lei e têm direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade sem distinção de qualquer natureza e preconceitos de origem, raça, sexo, cor ou idade. O documento também garante a livre manifestação de pensamento, assim como a liberdade religiosa, o direito a qualquer tipo de associação ou trabalho e a livre locomoção pelo território brasileiro. O texto trata ainda de outros aspectos como direitos sociais, direitos políticos e livre iniciativa. A Bíblia também, em textos que envolvem aspectos jurídicos,
trata de questões relativas aos direitos individuais e coletivos, seja numa concepção maior daquilo que Deus, em sua soberania, determina para os homens, ou no trato com as diversas culturas humanas e suas normativas próprias. Em nossa lição, além dos aspectos introdutórios, a questão do direito iremos abordar, isto é, esses direitos individuais, os direitos coletivos e o direito à filiação em Cristo. Aspecto preliminar. Ponto número 1. Quando falamos em direitos individuais e coletivos, estamos falando do direito como ciência. Ciências jurídicas, isto mesmo. Os direitos individuais e coletivos têm como foco os benefícios tanto para o indivíduo como para a coletividade. Na visão de alguns estudiosos, são esses benefícios que fazem com que o mundo ocidental ofereça, em vários aspectos, melhores condições de vida do que em outras partes do mundo. Basta comparar os direitos da mulher na cultura ocidental a algumas culturas orientais, como, por exemplo, no mundo islâmico. No Ocidente, o direito segue basicamente duas grandes linhas: o romano-germânico, direito positivo, que nós encontramos no sul da Europa, vigente nos países tais quais Portugal, Espanha, Itália e parte da Grécia, além dos países de colonização luso-hispânica em sua maioria. E o common law, direito consuetudinário, formado a partir dos costumes, daí direito consuetudinário, da sociedade localizado no norte da Europa, Grã-Bretanha, Finlândia, Dinamarca, Noruega, Islândia, Países Baixos, parte da Alemanha e os países da Commonwealth. Ambas as linhas possuem em seu bojo uma forte influência das escrituras, ou seja, das culturas judaico-cristãs. Pessoalmente, eu fico contente com esta realidade e com esta informação. Os grandes pilares ou referências do direito ocidental são a cultura judaico-cristã, a filosofia grega e o direito romano, das quais extraímos o que alguns estudiosos denominam como as 4 fontes do direito, sendo que estas, por sua vez, determinam aquilo que é considerado certo ou errado, sendo elas a lei, os costumes, as jurisprudências e as doutrinas. O direito, assim como todas as coisas, vem evoluindo no decorrer da história da humanidade, saindo de sua fase primitiva, tradição oral, passando pela fase antiga, com o advento da escrita, por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Até o que temos na atualidade, isto é um fato real. Aqui vale salientar a grande contribuição das Escrituras em vários aspectos dos direitos individuais e coletivos, principalmente no Ocidente. Por exemplo, o direito da família, que serviu e serve de base para toda a construção moderna e contemporânea, incluindo, diga-se de passagem, a própria legislação brasileira. Na Bíblia, na lei mosaica, temos as questões relativas aos princípios do matrimônio, incluindo a proibição do incesto, da herança, da sucessão, da adoção, da tutela e da proteção. Aqui vemos o aspecto do cuidado
do exercício do direito na lei de Deus, tanto em relação ao indivíduo quanto à família e à sociedade, inclusive na questão do legado, buscando garantir melhores condições de vida e subsistência para as próximas gerações. Algumas notas apendiculares. Common law, que é o direito que se desenvolveu em certos países por meio de decisões dos tribunais e não mediante atos legislativos ou executivos. Constitui, portanto, uma família do direito diferente da família romano-germânico, que enfatiza os atos legislativos. Isto foi encontrado na Wikipédia. Outro fato, Comunidade das Nações. Originalmente criada como Comunidade Britânica de Nações, é uma organização intergovernamental composta por 53 países membros independentes. Também lá na Wikipédia a gente vai buscar essas informações. Uma aplicação. Conseguimos compreender a contribuição das Escrituras nos ordenamentos jurídicos, garantindo maior equidade, igualdade, respeito e responsabilidade visando a dignidade humana? É uma pergunta. Merece a sua resposta. Ponto número 2, direito individual. Cidadania romana, e nós temos como base o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículos 25 a 28. Aqui temos um caso complexo, que vai desde o capítulo 21 até ao 28 do livro de Atos. O texto narra que, tendo os soldados romanos recebido ordens para açoitar e interrogar a Paulo, consciente de sua cidadania romana e dos direitos dela decorrentes, inquire o centurião romano que, tendo constatado a veracidade do exposto por Paulo, recua e passa a tratá-lo de acordo com os direitos individuais que a legislação romana, à época, assegurava aos seus cidadãos. Gostaria até de corrigir dizendo, já assegurava naquelas eras primitivas os direitos dos seus cidadãos. Logo, o que temos no texto é um exemplo de alguém que sabe quem é e que conhece os direitos e benefícios que a lei lhe concede. O apóstolo Paulo tinha dupla nacionalidade terrena, as quais lhe asseguravam certas garantias legais. O interessante é que o apóstolo não negligenciava esses direitos. Ele conhecia as leis, tanto judaicas como romanas, e sabia se utilizar dos direitos por elas previstos. Aqui temos um grande ensinamento para todos nós. O fato de sermos cristãos, cidadãos brasileiros, bem como nos deveres e direitos inerentes a este status. Assim, destacamos a importância de que cada cidadão busque conhecer, cumprir e fazer cumprir seus direitos e deveres, preconizados em nossa ordenação jurídica, inclusive no que se refere aos direitos individuais. Vamos a uma aplicação objetiva. Você acha importante, como cidadão ou cidadã brasileiro ou brasileira, conhecer o que as leis de nosso país preconizam
como direitos individuais? Você já buscou conhecê-los? Sabe onde encontrá-los? Se não, já é tempo de procurar estas informações, para que, como cristão, você acrescente aos seus direitos pessoais, principalmente enquanto e vigente a sua vida nesta terra. Ponto número 3, direito coletivo, despojos de guerra. E nós vamos encontrar isto aqui, diria até obviamente, no livro de Josué, capítulo 11, versículos 14 e 15. Aqui vemos mais uma descrição das gigantescas batalhas travadas pelo povo de Deus, sob a liderança de Josué na conquista da terra prometida, destacando uma das grandes virtudes de Josué, sua obediência ao Senhor. Entretanto, o que nos deve chamar a atenção, considerando o tema de nossa aula, é a questão dos direitos coletivos, como bem ilustrado no texto. Aqui vemos que, após vencidas as batalhas, observando os critérios específicos ordenados por Deus, os israelitas tomavam posse dos despojos, ou seja, tudo aquilo que sobrava do povo vencido. Os bens da conquista eram tomados do inimigo como recompensas pelas batalhas vencidas. Estamos diante de um claro exemplo de contemplação dos direitos coletivos na Bíblia, semelhante a outras aplicações mencionadas já no primeiro ponto desta lição. A Bíblia trata do direito do indivíduo, como também prevê garantias e benefícios de caráter coletivo. Os direitos coletivos, em sentido estrito, caracterizam-se pela transindividualidade restrita ao número de sujeitos que compõem uma determinada classe, grupo ou categoria de pessoas unidas por uma relação jurídica base, permitindo-se apenas a disponibilidade coletiva do objeto. Podemos citar como exemplo as conquistas sociais reconhecidas pela lei em nosso país, tais como o direito à saúde, à educação, à segurança, ao transporte, ao meio ambiente equilibrado, além dos direitos trabalhistas e outros preconizados no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, já referido, tendo sempre como objetivo a garantia da dignidade do ser humano. Uma nota, uma observação. Transindividual, isto é, que vai além do considerado individual, que ultrapassa aquilo que pertence ou diz respeito a somente uma pessoa, sendo de interesse coletivo ou pertencente a uma coletividade. Uma aplicação, preste atenção. O que a Constituição Federal nos assegura como cristãos para o exercício da nossa fé? Uma resposta tão curta, mas tão completa. É a liberdade. Ponto número 4. O direito de filiação espiritual. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 a 14. O texto declara que todo ser humano, caído em trevas neste mundo, e que por força da ação do pecado estava condenado e destituído da graça e da relação com Deus, poderia ser salvo, perdoado, absolvido e restituído, alcançando o status de filho de Deus. A luz, a palavra, o ungido, o Deus encarnado, estava presente neste mundo para pagar o preço, a pena capital do crime hediondo do pecado,
todos aqueles que crescem, que recebessem a Cristo como seu Senhor e Salvador, seriam salvos, seriam aceitos como filhos de Deus, passando a compor sua igreja, e seriam cidadãos do reino de Deus, recebendo a eternidade como herança em Cristo. Dessa forma, a humanidade indigna, indesculpável e condenada ao castigo eterno, à eternidade sem Deus, poderia ser salva por meio da graça, favor imerecido, através do sacrifício do Emanuel, Deus conosco, o Verbo encarnado, feito homem, o Cordeiro de Deus, que veio ao mundo para pagar o preço em nosso lugar. Essa referência está lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 17, proporcionando-nos o perdão, a liberdade, a salvação e a filiação. Aleluia por isto. Uma aplicação. Qual a nossa concepção sobre a condição que temos em Cristo? Vou repetir, para a sua meditação. Qual a nossa concepção sobre a condição que temos em Cristo? Como conclusão, o autor coloca as seguintes afirmações. Embora alguns, em nome da ciência, reivindiquem o direito como sendo propriedade da não-religião, o fato é que o direito no mundo ocidental possui suas raízes na religião, principalmente no que se refere às vertentes judaico-cristãs, com destaque para o cristianismo, fato inegável, sobretudo considerando os últimos 2000 anos da história. O advento do positivismo científico, fato vigente no século XIX, com seus argumentos humanistas e antropocentristas, isto é, centrados no homem, corroboram e muito com aqueles que, desde lá, advogam uma espécie de divórcio litigioso, afirmando que o direito é matéria da ciência e não da religião. Por outro lado, é impossível negar o rico conteúdo jurídico da Bíblia, que trata de um vasto arcabouço normativo, estabelecendo padrões de conduta em todos os âmbitos das relações humanas. Louvemos ao Senhor, porque as Escrituras Sagradas, fonte de todo verdadeiro e útil ensino, promove as grandes diretrizes para os direitos fundamentais da humanidade. Nisto aqui está você e estou eu. Que Deus lhe abençoe para refletir profundamente e dê graças a Deus pela oportunidade da salvação. Amém.